A revolta se iniciou na província do Grão-Pará e se espalhou por Maranhão e pelo Amazonas, chegando também, graças à insatisfação generalizada com a sociedade e política da época, os revoltosos tomaram a capital de Belém por 10 meses, o que foi o ponto-chave para que essa revolta se disseminasse e ganhasse força. O que foi essa revolta? A revolta da cabanagem, ela foi uma revolta com características populares que ocorreu na província do Grão-Pará entre os anos 1835 e 1840, com o intuito de estabelecer uma república na região e separando ela do Império Brasileiro. O nome cabanagem é uma referência às cabanas onde a população mais pobre morava. A história do povo. Bom, essa população, que era conhecida como cabanos, eles eram usados na mão de obra em tipo de um regime de semi-escravidão pela economia da província. Era baseada na exploração das drogas do sertão, de cravo, pimenta, plantas medicinais, baunilha e também na extração de madeira e na pesca. Bem, a forma como essa revolta ocorreu pode ser tida como bem dispersa, pois de um lado, Antônio Vinagre junta seus revoltosos e toma o Palácio de Belém, fazendo com que eles tenham posse daquele lugar, como foi citado antes, que alguns historiadores afirmam que ele teve posse por cerca de 10 meses. Além disso, do outro lado, Francisco Vinagre e Félix Motta se juntam e acabam por assassinar Bernardo Lobo de Souza, que era o atual presidente da província, que infelizmente foi um presidente ruim e não era bem visto, sendo caçado pelas pessoas os revoltosos que queriam uma república. E após a morte dele, Maucher assumiu o poder, porém, por ser totalmente tendencioso e favorecer apenas a elite, não desenvolvendo um bom governo, os irmãos Vinagre se juntam, matam Maucher e assumem. Essa fase que eles assumem não dura muito tempo, pois ao mesmo tempo Eduardo Angelim junta suas tropas e acaba por tomar o poder e estabelece uma república independente. Porém, essa república também não dá certo. Eduardo sai do poder e o movimento vai enfraquecendo com o tempo, causando consequências desastrosas, mas por outro lado, também consequências muito boas. Um tópico muito bom que vale ser citado é que o objetivo principal era a luta contra o domínio das elites locais na sociedade, na economia, gerando grande desigualdade social, onde as pessoas queriam melhorar, queriam uma forma melhor de governo, queriam melhores condições de vida e queriam poder exercer aquilo que elas tinham de importante dentro da sociedade. As causas da cabanagem. As principais causas foram a péssima condição de vida, da população, que era principalmente formada por índios, escravos e mestiços, o abandono do Grão-Pará pelo governo recente, a elite que desejava participar da política e da administração da província e o desejo de independência em relação ao governo central. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a balaiada e o que foi essa revolta. Primeiramente, um adendo é que, como a balaiada, mesmo sendo uma revolta muito importante, ela foi uma revolta que durou um período, de certa forma, curto. É capaz de que alguns assuntos se entrelacem e algumas informações sejam repetidas, mas é por esse motivo. Imagino que aqui do lado, em algum canto, esteja algum slide com alguns tópicos, mas eu vou desenvolvendo a fala aqui normalmente. A balaiada ela começou em 1838, na Vila do Manga, e nessa época, que foi no período regencial, inclusive, que foi entre o primeiro reinado e entre o segundo reinado, pode haver diversos motivos. Alguns deles, que vão ser aprofundados depois por outro integrante, foram, primeiro, uma crise econômica, que uma das coisas que o Maranhão, na época, desenvolvia muito era a questão do algodão, e que houve uma crise em decorrência da competição com o algodão produzido no sul dos Estados Unidos, nesta mesma época. Então já tinha essa tensão econômica, fora a tensão que estava havendo com a opressão das classes mais pobres em questão de violência policial,
opressão bem pesada mesmo. Inclusive, foi motivo de dois dos líderes estarem participando dessa revolta, que no caso foi o Cara Preta e Manuel do Balaio, que vai ser explicado depois, e eu vou dar um breve resuminho. Bom, basicamente, também outro motivo foi a Lei dos Prefeitos, que estava em vigor, entrou em vigor nessa época, e essa revolta muitos consideram como uma simples explosão de anarquias que ocorreu e que mais pra frente na apresentação a gente vai ver como acabou, mas ela pode ser interpretada também como de cunho popular. Por quê? Além da motivação, além de ser nobre e ter características de cunho popular, como a questão do irmão do Cara Preta ter sido preso injustamente, sofrer violência policial, das filhas do Manuel do Balaio terem sofrido violência policial, toda essa questão, a questão da opressão, a insatisfação do povo, tem essa pegada do cunho popular, além da participação dos camponeses, muito forte nessa revolução, e ela pode ser interpretada assim também. Bom, é importante lembrar que nessa época, não só nessa época, mas há um tempo já estava o Partido Conservador, que inclusive o líder era Sarney. Ele entrou no poder em 1815 e estava no poder até então. Como uma forma de protesto contra o Partido Conservador, a Balaiada, ela de certa forma tentou se aliar ao Partido Liberal, que inclusive deu apoio no começo da Revolução. Depois de um tempo, ela acabou, os políticos, jornalistas que estavam apoiando a Revolução acabaram se afastando dela por questão de acabar virando uma bagunça e diversos outros problemas. Mas inclusive por isso que também a Balaiada pode ser chamada de Guerra dos Bem-te-vis. Porque o Partido Liberal, eles tinham essa questão com o bem-te-vi. E, bom, essa revolta, ela começou na Vila do Manga com a invasão da prisão para libertar o irmão do Cara Preta, mas depois ela se expandiu para a Vila de Caxias, que era um importante centro econômico na época do Maranhão, e lá eles conseguiram tomar a cidade, inclusive, por 46 dias, se não me falha a memória, mas foi mandado para lá um general, que mais tarde, eu não lembro o nome completo dele, mas mais tarde ele tomaria o nome de Barão de Caxias, e no segundo reinado teria o título de Duque de Caxias. Ele foi um general extremamente importante, tanto no âmbito histórico, quanto na questão do exército brasileiro em si. Ele realmente teve uma importância extremamente grande quando se trata da opressão dessas revoltas, que, adiantando, foi uma opressão bem violenta, sangrenta, e realmente ele acabou de uma forma bem geral com a revolta, e ela acabou em 1940 para 1941, mais ou menos nessa época. Bom, como diversas outras revoltas brasileiras, como eu disse, a Balaiada ela foi oprimida. Dessa vez foi pelo Barão de Caxias, mais tarde Duque de Caxias. E para finalizar minha fala, eu vou resumir basicamente como ele fez. Ele dividiu as suas tropas em 3 volantes e mandou para as principais comarcas revoltosas na época, assim controlando e destruindo por completo a revolução. Muitos muitos líderes e quem estava à frente foram mortos e torturados. Foi vários participantes, não só líderes, mas participantes da revolta foram torturados, mortos. Foi uma revolta muito sangrenta, o final dela foi bem sangrento, e foi isso.
Eu vou falar sobre as principais causas, objetivos e consequências da balaiada. Os principais causas da balaiada foi a revolta da população sobre a injustiça cometida pelo governo que lá existia. E um exemplo de pessoas que foram injustiçadas foi o irmão do cara preta, que foi preso injustamente e violentado dentro da prisão, as duas filhas de Balaio, que foram violentadas, e o negro Cosme, que ele era escravo, conseguiu se libertar e com isso libertando mais escravos. O principal objetivo da balaiada era combater essas injustiças e conseguir uma condição melhor de vida para a população. E as consequências da balaiada foram a perseguição e repreensão do governo sobre os revoltosos e também a morte e prisão dos seus líderes.